Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 01838. Quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, com reprise na terça-feira, às 23 horas, aqui na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com a Ana Ricardina, com a Claudinete, Dudu Martins e o João. Hoje o tema escolhido foi Deus e Mamon. A qual deles nós estamos servindo? Então, nós vamos entender um pouquinho, sobre Deus, vamos entender um pouquinho o que é Mamon, o que esse termo significa, se realmente é o diabo tão temido que as pessoas falam. Então nós vamos trazer isso ao conhecimento das pessoas hoje, para que a gente possa entender melhor o que o Cristo quis dizer. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge, Claudinete, Dudu, João e ouvintes. Boa tarde, Claudinete. Boa tarde a todos vocês, a todos os nossos irmãos, e que Jesus envolva cada um de nós em seu manto, fortalecendo a nossa vontade de seguir o bem. Boa tarde, Dudu. Boa tarde a todos, a todas, e que esse nosso encontro seja bem bacana para todo mundo. Boa tarde, João. Boa tarde a todos, aos ouvintes, que esse programa seja muito edificante para nós. Com certeza. Vamos lá, gente. Quem abre para nós, falar um pouquinho sobre Deus. Uma coisa que eu acho interessante, gente, assim, para começar, quando Kardec vai fazer, que ele vai escrever lá o Livro dos Espíritos, que ele manda, a coisa mais interessante é que ele não pergunta quem é Deus, o que é. Ele não personifica Deus. Então, vem aqui a resposta, que ele traz para a gente de uma maneira bem clara. Eu vou trazer para a gente, nós vamos debater sobre Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Aí ele vem dando os atributos de Deus, Eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, onipresente, soberano, justo e bom. Gente, quantos predicados. Nossa. Isso dá pra gente entender, porque às vezes eu fico pensando, como definir Deus? Gente, é porque é tão grande que foge à nossa percepção, e nós ainda somos muito pequenos para entender esse poder todo, e tanto é que a gente vacila o tempo todo. A magnitude de Deus é... a gente não consegue perceber pela nossa inferioridade moral. A partir do momento que a gente evolui, a gente começa a entender um pouco mais. Por exemplo, a gente quando faz prece, olha para cima, como se Deus estivesse lá no alto. Agora, ultimamente, quando eu faço prece, eu me sinto aconchegada no colo de Deus. Porque Ele está aqui. Então, assim, a gente tem que ampliar o nosso entendimento a respeito da divindade, do Criador. Tirar do pedestal, Porque a gente... distante da gente. Nós colocamos Deus muito acima. Não só Deus, como Jesus também. A gente coloca muito acima da gente, intocáveis, E o Cristo veio trazer justamente que eles estão aqui. Basta você querer que você pode chegar próximo. Então, assim, incutiram isso na cabeça da gente, que a gente ainda tem essa, vamos dizer, essa percepção do Deus intocável. Isso é secular. Esse conhecimento, essa ideia foi introjetada de forma secular, para a gente ficar amedrontado, ele é inacessível. Então a gente tem que ter medo, a gente não tem de amar e respeitar, tem de ter medo. Mas tem muito da necessidade que a gente, no plano que a gente vive, dentro do processo evolutivo, no tempo que nós estamos, da gente ter necessidade de personificação dos processos. Então, para a gente que está na condição humana hoje, dentro das características ainda tão imperfeitas, a gente tem a necessidade de criar no imaginário da gente como seria Deus. Eu, por exemplo, sempre quando eu pensava em Deus quando eu era pequeno, eu pensava num senhor pretinho, e eu via ele em cima de uma casa de telhado, ele sentado em cima desse telhado. Não sei porquê, essa era a personificação de Deus. Já tem gente que vê aquele homem de barba branca, e aquela figura imponente, mas isso está em conformidade com a nossa necessidade de ter que dar corpo, para que os nossos sentidos consigam legitimar Deus. E Deus não precisa disso.
É igual você disse, né? Deus ele está presente em tudo, ele está em nós, né? A gente fala com Deus de igual para igual, de olhos fechados, até inconsciente a pessoa consegue falar com Deus, porque, por exemplo, inconsciente dentro do processo da medicina, né? Mas em conexão com Deus através do Espírito a gente consegue falar, a gente não precisa nem verbalizar para falar com Deus. Então, ele sabe de Só o tudo, pensamento, né? né? Só o Exatamente. pensamento com Deus. Deus sabe de tudo. Deus é. Eu já penso assim. A gente vai percebendo, quando o irmão diz assim: quer saber quem é Deus? Quer saber? Olhe para a natureza. Olhe para os animais. Olhe para. Ele não fala isso? Eu acho que a gente sente Deus nisso. Aí eu fiquei pensando, aí eu assistindo a palestra de Haroldo Dutra um dia, sobre ele falando sobre isso, eu falei, antigamente eu ficava assim, olhava para cima, como a nossa irmã falou, olhava para cima e orava para cima. Aí depois eu comecei a orar para frente. Depois eu comecei a orar para o chão. Depois eu comecei a orar de todas as maneiras. Aí eu percebi que Deus está em todos os lugares, que nós estamos imersos. Pois é, igual eu falei, eu me sinto Né? no colo de Deus. Isso, imerso. Porque a gente fica pensando assim, muita gente fica assim, se eu precisar de alguma coisa, como será que Deus vai saber? Com tanta humanidade, tanta gente que existe na Terra, como será? A gente pergunta, será que ele vai me escutar mesmo? Porque muita gente falando ao mesmo tempo, querendo tudo ao mesmo tempo. É mais uma vez a gente tentando humanizar Deus. Né? A gente fica assim, Senhor, eu preciso de... Aí o outro fala assim, o outro tá lá na frente falando uma coisa. Aí, o mundo todo falando. Você assistiu aquele filme que o cara escutava tudo ao mesmo tempo? Era isso. Aí eu pensava, aí todo mundo pensa assim, muitos pensam a mesma coisa que ele está nos escutando agora. Mas como que ele me escutar? Como que ele vai saber quem sou eu, Ana, João, Pedro, Manel? É por isso, nós somos imersos dentro, nós estamos nele. Quando a gente fala estamos nele, é porque nós estamos amigos espirituais que estão com a gente o tempo todo. São os seus como é que fala? Seus telefones, é o seu telefone. Jesus fala, se eu não venho a Deus se não for por mim. O que ele quis dizer com isso? Nós temos amigos espirituais que vão levar o nosso recado. Existe um departamento espiritual para isso. E diz que é o maior tumulto, né? O maior tumulto lá, né? A audição, né? Porque não são todas as preces que chegam, que alcançam, mas as que são feitas com sinceridade vão chegar lá. Então, existem pessoas encarregadas disso. Isso. E tem esse fio que, né, um telefone, para que a pessoa imaginar que está nos escutando, um fio que chega até lá. Entende? É por isso que ele fala, nós estamos sós. Né, Paulo veio nos dizer isso, ninguém está só. O tempo todo, ninguém está só. Vocês não estão só. Não existe solidão no universo. Não existe solidão no universo. E Mamon? Mamon foi... Mamon, vou trazer o termo aqui. Hebraico, né? Vou trazer o termo, né? Porque Mamon no livro de Enoque fala isso. Mamon é a personificação da riqueza material, significa o apego desmedido aos bens materiais, que se torna um obstáculo para o progresso espiritual. Então, gente, por favor, caros ouvintes, nós não estamos condenando riqueza, nós não estamos condenando dinheiro. Dinheiro é bom? É. Riqueza é bom? É. Para quem sabe usar. Então, Mamon aqui significa... Por que essa comparação ao dinheiro? Porque Jesus, ele sabia, ele nos conhecia tanto, ele sabe o apego que nós temos ao dinheiro é tão grande, que se nós formos observar nas parábolas, o que ele compara? Os talentos com dinheiro. Né? Por isso, porque se nós dessemos valor, né, às coisas espirituais, como nós damos ao dinheiro, nós estaríamos muito melhores. Então, a doutrina espírita, por favor, não pensem que nós condenamos as pessoas que têm... Não. As pessoas têm que entender, nós precisamos do material. Porque nós estamos num corpo material. Então nós temos necessidades materiais. Mas mesmo estando num corpo material, nós somos espíritos. Justamente. Espíritos encarnados. Mas nós nunca deixaremos de ser espíritos, uma vez que fomos criados. Né? Então nós temos que saber dar valor e saber empregar esse recurso. Porque Jesus não fez apologia à miséria. Nunca. Muito pelo contrário. Ele nunca condenou. Ele condena o mau uso. Porque muitas vezes... nós somos capazes de passar por cima de tudo, passamos por cima de família, de valores morais, para ficar rico. Nós temos a capacidade de tirar de quem não tem
para encher os nossos bolsos. E tanto que quando Jesus, você está falando, né, de Jesus, quando ele vê os apóstolos lá comentando a respeito de rico, que é difícil um rico né, entrar, entrar no reino do céu, o que Jesus faz? Ele vai, espera o movimento, qual é o momento que ele espera? Zaqueu. E os apóstolos sem entender. Né? Ele ir para casa de um homem rico. Zaqueu é um exemplo, né? Lindo, né? E Zaqueu recebe ele, né, com aquela alegria, recebe as pessoas que foram ali para ouvir. Então, ele mostrou o rico que sabe utilizar aquilo que ele recebeu, aquela riqueza, em favor de outras pessoas também, gente. Não é sair distribuindo dinheiro para todo mundo, não. Mas aqui eu soube distribuir a partir do momento que ele conheceu Jesus. Ele entendeu. Ele entendeu, né? Ele entendeu. Ele simbolicamente fala que ele subiu no sicômoro, né? Por quê? Fala que ele era de baixa estatura, mas não era só materialmente que ele era um homem baixinho, mas era a sua baixa estatura moral. Moralmente. A partir do momento que ele foi se espiritualizando, ele mudou a conduta. Ele falou, se eu dei prejuízo a alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Não é isso? E depois, eles falam assim, ele desceu, quando ele desce da árvore, simbolicamente também, assim, ele deixa todo o orgulho, toda a prepotência, para reconhecer que ele estava errado. Para ele tomar uma decisão de seguir novos caminhos. Uhum. Quando o Evangelho traz essa proposta, né, da questão de seguir a Deus, a Mamon, né, e Mamon, uma definição, pelo aramaico, está lá, riqueza, dinheiro. Mas se a gente traz para dentro da realidade contemporânea de agora, né, esse momento que a gente está vivendo, Mamon, ele está personificado num monte de coisas. E se a gente for observar, ele está sempre personalizado nas sensações, no prazer. Não é assim? Então, assim, o prazer, o que ele é? É um momento de êxtase que no momento seguinte se esvai. Acabou. E aí ele cria em você uma necessidade de repetição. E a gente vai consumindo esse prazer, ele vai ficando sem... A gente vai perdendo a medida, a gente vai idolatrando esse poder e a gente vai se perdendo. Porque, inclusive, quando a gente se dedica a Mamon e se entrega a ele e idolatra Mamon, dentro desse formato que a gente está trazendo agora contemporâneo, a gente vai se apropriando de nada. Porque Mamon é vazio. É vazio, justamente. Você fica com vazio, né? Ele não te preenche. E aí as pessoas, às vezes, associam a riqueza dos bens materiais, ou a riqueza da beleza, a riqueza dos prazeres, né, como sendo algo imprescindível para a existência. Até o momento em que isso deixa de existir. E quando deixa de existir, fica o quê? O vazio. Vazio. E a gente hoje está vivendo tempos em que as pessoas estão se matando. Nada, né? Com autoextermínio e matando umas às outras por Mamon, né? E vai se perdendo cada vez mais. E a gente tira o foco daquilo que de fato você não trouxe no começo, né? Os atributos de Deus, que é perfeição. Deus, a gente trabalhar na obra divina, a gente se encher de Deus, é se encher daquilo que de fato nos sustenta. Você tem necessidade, né? Porque na ausência da opulência, na ausência da riqueza, Deus nos sustenta o tempo todo. Né? Ele preenche simplesmente. É muito comum você ver, às vezes, pessoas totalmente destituídas de bens financeiros e que está plenamente feliz, muito em paz. E o contrário também acontece. Às vezes a pessoa está nadando em dinheiro, mas numa infelicidade absurda. Então, ou seja, Mamon, dinheiro, prazer, e tudo aquilo que o dinheiro promove, ele é circunstancial, ele é temporário. Hoje você tem, hoje você está numa boa, mas amanhã você pode cair. E aí o que vai ficar? Nada, né? É isso, essa orientação que o Cristo nos dá é exatamente para isso. E Mamon também a gente pode olhar, gente, todas as vezes que eu vou contra as leis de Deus, todas as vezes que eu vou contra, que eu viro as costas para o Cristo, para o Evangelho, eu estou seguindo Mamon, porque isso vai me trazer o quê? Dor e sofrimento. Porque a porta larga é muito fácil. Mas ela seduz, né? Ela te seduz. É isso que o Dudu acabou de falar. Gente, mas são prazeres que duram minutos, segundos, daí a pouco vem o vazio. E quando você resolve seguir realmente a Deus, né?
Gente, não tem coisa melhor quando você ajuda uma pessoa, você está numa tarefa que você sentiu aquele prazer de ajudar aquela pessoa, aquilo te preenche, você te dá vontade de fazer mais e mais, você tem vontade de fazer mais porque alimentou o espírito. Porque a gente tem que alimentar a matéria, nós precisamos, somos seres materiais. Mas nós temos que alimentar mais o espírito. É aquela história do lobo, né? Nós temos o lobo bom e o lobo mau. Qual lobo qual que nós estamos alimentando mais? O bom ou o mau? E sabe o que é? A gente tem que perceber, porque nada nos pertence. Nós somos administradores. Até o nosso corpo não nos pertence de uma hora para outra. Por exemplo, a decrepitude, você está um jovem, bonito e tudo, a gente vai envelhecendo, tudo vai mudando, né? É circunstancial. De uma hora para outra, você desencarna. E o que você tem na bagagem? Você olha para trás, nada. Porque você não trabalhou esse lado moral, o lado espiritual, você não buscou servir a Deus. Né? E a gente serve a Deus em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Não precisa de estar dentro de um templo, é no trabalho, é no lar, sozinho, emitindo pensamentos equilibrados para o planeta que está muito necessitado. Não é isso? E uma coisa interessante que às vezes eu falo com as pessoas que elas acham que você servir ao outro é sempre nas coisas grandes. Não, gente, às vezes nas coisas pequenas. Uma vez eu fui levar minha mãe para tirar sangue, eu levava ela para tirar sangue sempre. E eu ficava no carro esperando enquanto ela entrava. Eu estava no quarto. E toda vez que eu ia, eu levava um livro de oração e um livro que eu tenho, Otimismo Todo Dia, do Lorival Lopes. E eu estava dentro do carro. Aí veio um cara e bateu no vidro. Eu falei, não, meu Deus, ele vem me pedir. A primeira coisa que eu pensei. Aí ele pegou e falou, pediu para me abaixar o vidro. Ele pegou e falou assim, eu não sou ladrão. Ele pegou e falou, meu amigo, fala alguma coisa para mim, lê alguma coisa, olha como é que são as coisas. Aí eu peguei o livro, O Otimista, e li. Gente, esse cara agradeceu tanto. E tá começando a pensar, olha só, o preconceito da gente ver uma pessoa viva, você já pensa que vai te pedir dinheiro. Né? E ele queria que eu lesse alguma coisa para ele. E por que ele veio até mim? Porque com certeza a espiritualidade direcionou, vai que ele vai te atender. Eu tive segunda-feira, eu fui no centro de Belo Horizonte, eu fui pegar o móvel, gente, eu não sabia pegar o móvel na estação que tem na praça da estação ali. E eu passei no monte daqueles moradores de rua, eles estavam lá cantando, dançando, e eu tive que passar no meio deles. Aí o rapaz pegou e me pediu dinheiro, e falou, meu amigo, infelizmente eu não tenho. Ele falou, você não tem dinheiro ou você não tem trocado? Eu falei, não tem dinheiro. Ele falou, mas pelo menos uma coisa você tem. Humildade você tem muito. Eu falei, isso graças a Deus eu tenho. Aí ele riu, bateu no meu coisa, começaram a cantar, eu peguei, entrei para a estação. Então, assim, tem certos momentos que a espiritualidade já vai mostrando pra gente, tá vendo? São coisas mínimas, é você olhar pro outro, é você conversar. Há poucos dias mesmo, numa igreja católica, o mendigo ficava na porta da igreja todos os dias. Aí um dia a mulher chegou, parou e conversou com ele. Aí ele conversou. A hora que ela tirou o dinheiro para dar, ele falou, não precisa, você já me deu tudo que eu precisava. Porque eles são invisíveis. São invisíveis. Então, quer dizer, isso aí, gente, é servir a Deus. Aí vamos voltar lá no Mamon. Porque eu estou insistindo nesse tema do Mamon, porque a gente está muito voltado para ele, né? Estamos. Muito. Quando eu peguei, você trouxe a proposta da gente fazer esse estudo, eu estava tentando, eu vejo que a eficácia do Evangelho, como é um texto atemporal, a gente pode usá-lo de forma objetiva dentro da nossa realidade de hoje. Claro. Eu acredito que é muito eficaz. Eu gosto muito disso, de trazer as passagens para o dia de hoje. Tem que ser trazido para hoje. E tem que ser, e a gente enxergar, traduzir essa linguagem, que era uma linguagem mais rebuscada, mas uma coisa mais coloquial, mais próxima da realidade da gente, e dentro daquilo que acontece na realidade da gente. Hoje, por exemplo, quando você pega... quando eu fui fazer o estudo, eu estava pensando muito na questão do tráfico. E pensando nas pessoas que trabalham para o tráfico. Talvez elas não tenham um senso crítico ativado para perceber o mal que elas estão produzindo. Por quê? Às vezes a pessoa está dentro desse circuito, né, desse meio, ela está tendo uma pseudo vantagem financeira, porque... no começo vai te atrair de forma a atender a sua necessidade, né? A sua vaidade, o seu prazer, a sua ganância.
mas não te diz qual que é o preço que você vai pagar. Então, quando você começa achando que você está em vantagem, está ganhando mais dinheiro que se você estivesse trabalhando. Hoje nós temos um salário de 1.500 e pouco, né? 1.518, se eu não me engano. Um salário mínimo, nossa, eu ganho um salário mínimo, se eu posso traficar e ganhar o quê? R$ 2.000 por mês? Não sei quanto é que é, mas eu imagino que deve ser algo muito melhor, né? Porque se for menos que isso também, Não, além de tudo. não, é muito mais. Não, mas eu estou dizendo assim, se for menos que isso, ainda seria uma tolice dupla, né? Porque está perdendo a liberdade. Porque o que acontece? Existe uma distorção do que é liberdade, porque a pessoa pensa que ela está ali, ela está sendo livre para poder fazer o que ela quer, o que ela bem entende, ela é dona do destino dela, ela tem tudo que ela quer e todos têm que submeter à vontade dela. Mas ela não está sendo livre, ela está sendo escrava da inconsequência dela. Então, ou seja... Escrava do erro, né? Escrava do erro, porque a lei de causa e efeito ela é interativa. E você que está aí do outro lado, independe da sua vontade e da sua crença. Se você acredita ou não que a lei de causa e efeito é imperativa, isso não vai alterar nada do processo. Isso Ele existe e acabou. Simplesmente. Assim como Deus, ele simplesmente existe, você crendo ou não. Existe uma organização, você crendo ou não, ela vai existir. Então existe a lei de causa e efeito e existe a justiça divina. Tem gente que fala, né, que a justiça divina tarda, mas não falha. A justiça divina nunca tarda, ela vem no tempo certo. No tempo certo. Então, por exemplo, se você está hoje envolvido com a criminalidade, você pode estar aparentemente em vantagem, mas a sua vantagem, ela não é uma vantagem absoluta, basta que você desenvolva seu senso crítico. Por exemplo, você não tem liberdade para ser quem você é, se você começa a ganhar dinheiro demais, você começa a ostentar, vai chamar a atenção. Então, ou seja, você tem muito dinheiro, não pode nem sequer ostentar, porque se você ostenta, chama atenção, e no instantinho, se não for o seu oponente dentro da criminalidade que vai te atingir, vai ser a justiça que vai te encontrar, porque vai entender que você está fazendo mal. Então, a insanidade de não servir a Deus e servir a Mamon. Ou seja, a pessoa perde totalmente o senso crítico, perde a noção de realidade e se vende por tão pouco. Né? E eu digo tão pouco porque, de fato, nada é seu, nada do que a gente conquista em termos materiais nos pertence, porque, na verdade, não é uma conquista, já é algo que já estava programado. É empréstimo, né? Exatamente. E pegando um gancho. Sabe que, peraí, só uma coisa que acontece. Quem está envolvido na criminalidade, ele não tem nem o direito de sair, porque se ele quer resolver parar, ele vai ser executado. Sim. Então, assim, só para concluir essa questão, eu diria para quem está aí do outro lado, que tem a ideia ou que já esteja, larga isso. Segue outro caminho. Tempo, né? Larga enquanto é tempo, porque a justiça divina, no tempo certo, ela vai vir. E a responsabilidade, ninguém foge à sua responsabilidade. Então, sirva a Deus e deixe uma mão de lado, porque Deus sempre vai nos dar em conformidade com a nossa necessidade. E pegando um gancho no que você falou, a justiça tarda, mas não falha. Né? Não, gente, ela não tarda, não. A justiça de Deus, ela te dá tempo para que você possa mudar nesse meio tempo para ela ser executada. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Se você ainda, nesse meio tempo, arrepender, começar a consertar os seus erros, pode ter certeza que a hora que essa justiça te atingir, vai ser mais branda. Com certeza. Ela vai ser mais branda, porque ele nos ama tanto, ele preocupa tanto com a gente, que ele ainda nos dá esse respaldo. Porque as leis de Deus, gente, elas são leis que elas educam. São pedagógicas, né? Elas educam, elas não punem, não. As leis de Deus não são punitivas, não. Elas vão te educar. Eu pegando um gancho do que o Dudu falou, gente, nada é nosso. Não sei se vocês têm acompanhado aí as redes sociais. Não sei se vocês viram. Vocês viram a mansão da Hebe Camargo? Tá lá, ó, toda abandonada, caindo aos pedaços. A mansão do Gugu Liberato, no Alphaville, tá aos farrapos. A mansão do Pelé, aos farrapos. A mansão do Clodovil já nem existe mais. Olha aí, gente, é prova. Não adianta. Não é seu. Eles foram, os herdeiros não tiveram condições de manter, tá lá, perdeu tudo. Então, vamos ter o necessário. Vamos ter aquilo que a gente precisa. Não vamos, porque nós não temos, porque a gente quer. Eu quero para mostrar para o João que eu tenho mais do que ele, para mostrar para a Claudinete que eu tenho mais do que o Dudu, que eu tenho mais do que a Ana. Vamos parar com isso. Não se esqueça.
O túmulo é a alfândega da vida. Quando o seu caixãozinho desce ali que fecha, você vê que nem o corpo você leva. Eu canso de falar aqui na rádio. Alguma vez vocês viram um cortejo fúnebre e um carro forte acompanhando para levar os seus bens, levar o seu dinheiro? Não. Fica tudo aqui, você só leva seus atos, suas ações. É o que nós levamos, é isso. E ainda é o pior. Quando você está assim, você está ali servindo a Deus, quando você chega lá, você consegue passar pelo umbral legal, você transpor o portal. Mas quando você está preso a mamon, você não consegue, porque você fica preso ao que você tem aqui, o que você está deixando aqui, porque o seu apego é tão grande que você não quer se libertar. Você acaba preso, escravo daquilo que você não é seu mais. Escravo daquilo que não é seu mais. Olha o mal que o mamon faz da nossa vida. Mesmo depois de desencarnado, que eu poderia seguir o meu caminho, né? Eu fico preso àquilo que eu acho que é meu. E a gente vê isso na literatura, né? Quantos livros que você vê e pessoas ficam 200, 300 anos presos lá numa fazenda, porque a fazenda é dele, porque o dinheiro é dele, que a pessoa tá... Então, vamos procurar servir a Deus. Jesus deixou para a gente um manual de conduta, o Evangelho. A nossa conduta moral está toda dentro do Evangelho. Não precisa de muita coisa. Não. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque quando a gente ama, a gente não fica aprisionado aos meios materiais. Não. Se você tem um recurso, você vai fazer com que esse recurso frutifique na vida de outro. Você vai empregar de forma boa. De forma justa, de né? Forma justa. Você vai aprender a usar aquilo que você tem em favor do outro sem que você humilhe o outro. Você vai procurar um meio de ajudar aquela pessoa. Grandes fortunas arruma investimento para dar emprego, né? Desenvolver a indústria, desenvolver a indústria farmacêutica para trazer benefício para a coletividade. É esse o objetivo da riqueza. Esse é o objetivo. Desenvolver a educação, porque quando a pessoa é educada, ela abre um leque muito grande para entender a vida. Sim. O que falta para nós, como espíritos, é educação. Fora a destruição da família, né? E muitas vezes as pessoas são tão gananciosas para ter que esquece dos seus, né? Quando fala assim, ajudar o próximo, mas pensando também no próximo da sua casa, o mais próximo dos seus próximos. É. Quantas pessoas se perdem, filhos que estão se perdendo por essa ganância daquele que estava ali para proteger, para ensinar, para ajudar. Isso está acontecendo atualmente, por exemplo, a infância está muito abandonada, porque antigamente a mãe cuidava do lar, né? A necessidade era o básico, porque necessidade é diferente de desejo. Uhum. A pessoa tinha uma casa e tinha lá o sustento da família. Você tem uma casa, eu pensei, agora eu quero ter um carro, eu vou melhorar meu carro, eu quero uma casa na praia, eu quero um sítio e tudo. E é crescente. E as crianças estão ficando abandonadas. Por isso, a grande criminalidade, que as mães chegam em casa, elas estão querendo descansar. Elas passaram a maior parte do tempo fora de casa para melhorar a condição financeira da família e estão esquecendo de educar os filhos. Os filhos estão sendo abandonados por quê? Porque buscando valores materiais. O valor moral não tem tanta importância. Muitas vezes também, já que você está falando de social, né? Eu lembrei da Edna agora. Muitas vezes também de social, não é que é somente a mulher que está saindo, porque as condições hoje estão se tornando muito mais difíceis, não só para o homem, né? Muitas vezes o homem também não está dando conta. Pelo aumento da necessidade. Só de sustentar um lar, que hoje a gente tem que olhar também, como vocês mesmos vão olhar hoje. Ganhar um salário mínimo para sustentar no Brasil uma família é difícil, está muito difícil. Ele sozinho. Você concorda? Está muito difícil. A gente tem que olhar esse lado também. A mesma coisa dizer assim, olha, no espiritismo, né, na coisa, não pode trabalhar em um bar. Poxa, não? Então me arruma um emprego, então, em outro lugar. Quem fala isso, que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente fala, porque é fácil na teoria, pra gente estar falando aqui na teoria, é fácil demais. Olha,
Não pode. Então a partir de amanhã eu não vou trabalhar fora mais. Porque eu vou ficar em casa. E Mas você o bem maior é os seus filhos, mínimo. Ricardina. O bem maior são os filhos. Peraí, não é questão assim. A gente tem que tomar muito cuidado nessas questões. Beleza. Fácil na teoria. Estou dizendo teoria. Que hoje, no Brasil, hoje, o mundo... Estou falando do Brasil, que eu conheço o Brasil. Como você mesmo viu, um salário mínimo 1.518 que você Acho que é 1.518. Você tem 3 filhos. 1.512 é um negócio. Você tem 3 filhos. Divide isso para 3 bocas. Como faz? Na sociedade que vivemos hoje. Eu penso... Não, estou dizendo assim, para a gente também não ficarmos assim, sabe? Temos que seguir a vida, ser como ela é, ver o que estamos vindo. Não colocar uma coisa também a mais assim na cabeça das muita gente, por isso que muita gente fica... Ana, você me desculpa, eu tenho que discordar de você em termos. Eu concordo com você que a teoria se afasta muito da prática. Só quem está passando pela necessidade, né, pela ausência de, às vezes, coisas básicas, e a gente tem muita gente nessa realidade. Só que quando você se dispõe a constituir uma família, você assume uma responsabilidade. E os filhos é uma responsabilidade assumida para além daqui. Sim. Então, se você tem, se um casal está disposto a assumir aquela responsabilidade, você tem que saber que tem ônus e bônus naquele processo. Nada justifica o abandono de uma criança na educação, pelo menos nos 7 primeiros anos. A dificuldade, ela existe se você for parar para observar, se nós contarmos aqui cada qual da nossa geração uma história da nossa vida, a gente vai saber que todos nós, os nossos pais tiveram muitas dificuldades. Muita dificuldade mesmo de, às vezes, faltar quase que comida para a gente se alimentar no dia a dia. Coisas básicas. Mas existia um compromisso muito grande com o contexto familiar, de dar para essa criança uma orientação moral, uma orientação, uma educação. Sim. Sempre existia esse compromisso. Aí, de repente, porque foi estabelecido uma dinâmica de consumismo que a gente está vivendo nos últimos tempos, que ela está de forma tão exacerbada, e foi desativado o senso crítico nas pessoas que vivem em função de ter ao invés de ser, e aí acontece o abandono, que é o que você trouxe. Né? É claro que toda mudança, gente, ela não acontece da noite para o dia. Sim, nós estamos falando Existem agora. processos. A gente está falando... existem 2 frentes que estão num embate constante, que é o machismo e o feminismo. E esse embate ele está gerando um monte de processos negativos e outras coisas positivas também. Mudanças estão acontecendo para o bem, mas tem muita coisa que vai ter que ser readequada. A questão da criação dos filhos vai ter que ser repensada, querendo ou não. De que forma isso vai acontecer, não se sabe, mas a humanidade caminha para uma reflexão nesse sentido. É claro que o governo vai ter que tomar atitude, a sociedade vai ter que se movimentar, e está acontecendo isso. Porque as nossas crianças, os nossos jovens estão se perdendo. Sim, mas eu não... Eles crescem sem orientação. Sim, mas eu não disse nesse contexto, não sei se você... Acho que eu me soube expressar melhor. Não foi nesse contexto da moral, da educação moral. Porque muitos tentam, entende? Mas saem muito cedo de casa, 5 horas da manhã. A gente vê muita reportagem, o pessoal sai 4 horas da manhã de São Paulo para trabalhar. Pega a criança, né? Pega a criança, deixa na creche, os 2 saem muito cedo. Mas deixa na creche, só volta 8 horas da noite. É isso mesmo, é isso. A gente tem que falar de largas, isso vai ter que ser mais pensado, mais para o futuro, mais trabalhado. Porque senão... O que eu vejo hoje é o seguinte: os pais hoje estão para ficar livre dos filhos. O que é? Manda o filho para a rede social, é celular. Pois é, isso que eu ia falar, sabe por quê? Uma coisa é ter dentro dessa família o que é necessário, a necessidade. Necessidade é diferente de desejo. Todo mundo tem que ter um celular de última geração. Antigamente, a casa que tinha um telefone era uma casa de rico. A casa tinha quando era uma família que tinha condição, tinha uma televisão. Agora, às vezes, cada quarto tem uma televisão. Sim. Então, nós estamos buscando necessidades que não são necessárias. Já estão facilitadas. Na verdade, está maquiando, né? Desejo para necessidade. Para necessidade. Então, é isso que está faltando para as famílias focarem assim. Isso é necessário. E entra a questão, servir a Deus ou a mamão. Eu tenho um núcleo familiar, quem eu estou servindo? Eu estou servindo a necessidade de ter 2 aparelhos de televisão, cada filho tem um celular? Cada filho tem um celular, está na melhor escola de ponta, tem o melhor material escolar, ou eu estou mais preocupado na educação moral? Porque a educação moral é aquilo que você vai entregar para a criança, e aquilo vai acompanhar a ela
Pela O resto Vai eternidade. ser a bagagem dela, Pela né? eternidade, a bagagem dela. Eu só queria ouvir a opinião do João sobre o tema. Eu acho isso também. E eu conheço várias pessoas que é assim, que elas dá tudo pros filhos, na sexta-feira à noite, vai pro bar, fica lá, Leva as crianças pro bar. Não, leva mas as crianças pro bar, vi. Sim. e não vai para a igreja, não procura um centro espírita ou uma casa evangélica. Nesse Entendeu? ponto que o João fala, eu falo que eu admiro muito os evangélicos. Porque os evangélicos vão domingo para a igreja, mas levam os filhos juntos. Todo mundo Os filhos arrumadinho, estão né? juntos. Todo mundo A arrumadinho. Biblinha debaixo do braço. Você passa na igreja evangélica, está lá lotada, os meninos estão lá, os jovens estão lá. Uhum. E eu falo muito isso nas casas espíritas que eu dou estudo. A gente vem, mas os nossos filhos não vêm. Mas sabe por quê? Porque a doutrina espírita não está sendo atrativa para os jovens. Não tem um tema. Não tem nada que é atrativo. É só pessoas idosas, não dão abertura. Não dão abertura. Não tem nada para atrair um jovem. Tinha de ter uma mocidade mais dinâmica, Ela é mais atuante, né? oferecer de vez em quando um encontro festivo, uma visita fraterna, onde os jovens possam participar. É aquele núcleo fechado, só gente idosa. Palestrantes jovens, poucos. Poucos, porque eles não têm nem bagagem. Eles não vêm para os estudos, porque é tudo muito, muito antigo. Tá? Precisa mudar. E está ficando uma coisa chata. Porque antigamente, por exemplo, a mediunidade, você vai na casa espírita, você desenvolvia a mediunidade, não sei o quê. Agora é um roteiro quase que universitário. Para a pessoa entrar para. Eu acho que tem que ter uma certa bagagem para participar de uma mesa mediúnica. Mas não é tão. Com tanta exigência igual está sendo feito. Eu costumo dizer que a doutrina, ela é uma doutrina progressista por natureza. Pois é. Mas o que o ser humano faz? Ele faz um processo de humanização dos processos e de adequação das caixinhas. E aí hoje a doutrina está uma doutrina conservadora. E o que é o conservadorismo? É o estacionar nele, parado no tempo. Uhum. E a doutrina não pede isso. A doutrina pede progressão. Então a gente tem que atualizar a linguagem. É por isso que eu falo sempre, você pega uma obra doutrinária, você tem que fazer a adequação dela dentro da realidade que a gente vive, senão não perde com sentido. certeza. Senão vai ser todo mundo dizendo amém, todo mundo dizendo sim, Você pega o senhor. texto, você lê, você não entende. Exatamente. A pessoa não sabe o que é. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Eu tenho meu ponto de vista, o Jorge dele, todo mundo, nós temos. Estamos debatendo e cada um vai filtrar aquele que serve para ele. É isso que o jovem quer. O jovem quer que alguém sente, o jovem esteja na frente falando. Um debate. A linguagem dele, não, igual, né? A linguagem. Tá? Olha, eu tive uma experiência muito grande aqui durante o período de pandemia, quando nós reabrimos a casa. E eu vim dar uma palestra aqui porque o palestrante faltou. E tinha um tema. Aí quando eu cheguei, peguei e falei, não vou falar nada disso, não. Vou falar aqui sobre droga, sobre sexo e tal. Gente, tinha uns jovens sentados na última fileira. Quando eu falei o assunto que eu ia abordar, todos levantaram e vieram para a primeira fila. E ficaram assim. Você vê que eles têm sede de conhecimento, a gente trazer isso dentro da doutrina, né? Mas acontece, é o que o Dudu falou, o tabu na casa espírita, que eles acham que sexo, droga... Não, gente, tem que trazer sim. Claro. Nós temos que trazer. Né? A gente enfrenta. As pessoas da minha época, né, que estavam aqui, eu nunca repeti um tema. Eu trouxe todas as parábolas, eu trouxe temas. Gente, veio pessoa antiga da casa, veio questionar os temas que eu estava trazendo para a casa espírita. Eu falei, gente, mas esses tabus, eles provocam, né, no meio social, isso historicamente falando, uma série de equívocos. As pessoas vão enfiando em lugares que nunca imaginou que fosse capaz de passar por experiências totalmente distorcidas da realidade, não condizentes com a atitude moral, exatamente porque não fala, achando que é uma coisa que... Quando as pessoas começarem a estudar sobre sexo e sexualidade em conformidade com a visão espírita, elas vão entender que esse assunto é de extrema importância, de extrema relevância. Só que aí entra o bendito do conservadorismo de novo, que bloqueia, não quero falar sobre esse tema. Mas a gente sabe também que isso vai passar.
Com certeza. Vai chegar um momento em que vamos falar a respeito dessas questões e precisa ser dito. Bom, minha gente, nós estamos chegando aqui no final do nosso programa. Queria só deixar um recadinho para os nossos ouvintes, gente. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, e sim no Pai que aperfeiçoa. E uma coisa sobre Mamon que eu quero falar para vocês. Todas as vezes que nós deixamos, as nossas mazelas falarem mais alto, inveja, corrupção, maldade, fofoca, apego desmedido aos bens materiais, todas as vezes que nós negamos o Cristo, viramos as costas para o seu evangelho, nós estamos servindo a Mamon. Mas tenha certeza de uma coisa, nós vamos servir Mamon por um curto período de tempo, porque nós vamos cair. A dor vai bater na nossa porta. E quando ela chegar, meu amigo, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Sabe por quê? A estrada que te leva a Deus está lá te esperando. Agora cabe uma coisa. Vamos fazer a nossa escolha. A quem você quer servir? A Deus ou a Mamon? Fica aí, essa pergunta para vocês. Quero aqui agradecer, o João pela participação. Muito obrigado. Agradecer o Dudu. Obrigado. Claudinete. Muito obrigada pela oportunidade. A Ana. Obrigado. Programa Cristo Consolador, todas as sextas-feiras às 17 horas, com reprise na terça às 23 horas. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa e fiquem agora com o nosso momento de prece com Cássia e Cleia Rezende.